Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Este fim de semana foi agitadíssimo a partir da notícia da prisão dos supostos ainda há um caminho muito grande para classificá-los como criminosos, são supostos ou suspeitos ordenadores, né, da morte de Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes. Não se sabe ainda exatamente a motivação do crime. Se você olhar os jornais, você vai ver que há várias especulações a respeito. E ainda faltam provas. Há indícios muito fortes, há indícios na delação premiada ou nas delações premiadas. Os matadores ou o matador declarou que foi contratado para matar Marielle. Há detalhes sobre como foi realizado o crime, mas a partir dessa delação, a partir do que a polícia já tem, que é um relatório de cerca de 500 páginas, a partir disso foi possível prender os acusados, mas ainda, e agora que vai se saber, desculpe a repetição, a partir do texto, vai se saber o que as investigações posteriores que vão ser feitas a partir de hoje revelam. Aí nós temos telefones, computadores, casas, escritórios, etc., que são visitados pela Polícia Civil no sentido de obter provas mais concretas. Ontem, a TV Globo, num comentário muito bem fundamentado, informava que falta um elo, que é o elo dos irmãos presos, né, dos irmãos Brazão. Falta um elo da conversa, da contratação, do encontro entre Brazão e aqueles envolvidos na execução. Então, eu acho que a gente pode acreditar, mas deve ir muito devagar na questão jurídica para não acontecer o que aconteceu, o que teria acontecido. Isso eu ouço, não sei se você acredita ou não, né? Eu tenho minhas reservas, o que aconteceu com o processo do Lula, que a condenação chegou a ser confirmada no último, do topo dos níveis da justiça brasileira, que é o STF, e depois foi anulado o processo todo. Em anuladas as provas também. Então, esse processo precisa obedecer rigorosamente, com perfeição, os trâmites recomendados pelos códigos e pela Constituição. Tudo indica que os irmãos Brazão planejaram e cuidaram da execução dessa medida. Agora, quem colocou a medida em prática foi o então chefe da polícia do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa. Você acredita? Chefe de polícia. Ele tomou posse um dia antes da execução de Marielle. Eu repito, ele era chefe de polícia do Rio de Janeiro e já havia sido delegado de homicídios. Ele era de confiança da família
da Marielle e de tudo que cercava positivamente a vítima, as vítimas, a Marielle e o Anderson. Esse homem estava dentro do crime, estava recebendo, enriquecendo para atrapalhar as investigações. Isso está devidamente comprovado nas atitudes dele. Ele está preso junto com os irmãos Brazão, mas essa é a grande surpresa. Essa é a grande surpresa e mostra que o crime organizado está profundamente entranhado na política e na polícia do Rio de Janeiro. Agora, eu extrapolo, não é só no Rio de Janeiro, não. A corrupção policial, a corrupção das gangues brasileiras, a corrupção do crime organizado estão presentes e crescendo em todo o território nacional. Por isso, sem dúvida, há necessidade de uma polícia nacional, porque esse crime transcende os estados que têm a obrigação hoje, que têm a tarefa legal de enfrentar o crime organizado. É necessário ter uma estrutura nacional. Cada vez mais esse pessoal está presente. Basta ver os irmãos Brazão, quais eram os contatos, o que eles defendiam, o que eles conversavam, né? Com quem eles negociavam. Quer dizer, o crime organizado, isso é o que se sabe. Certamente a morte da Marielle e as investigações devem levar a novos ramos, novos crimes, novas presenças do crime organizado em vários canais, em várias posições dentro deste país que não tem tomado as providências necessárias e sim tocado essa questão de maneira a resolver problemas ou tentar resolver problemas que são expostos ao público. Na raiz da questão, nós ainda não penetramos e o crime avança. Daí fica válida cada vez mais aquela frase dolorosa: está tudo dominado, está tudo dominado, está tudo dominado. Quer dizer, o crime organizado está aí, né, crescendo, drogas, pedágios, questões no município, questões de construção, de autorização, construções clandestinas, loteamentos clandestinos, enfim, tudo quanto é negócio possível para esse pessoal, cresce e tira de circulação, de qualquer maneira, qualquer mínimo empecilho que possa aparecer à sua frente. Na delação, segundo se sabe, há outros crimes que deverão ser elucidados, outras mortes que deverão ser elucidadas. Deixa eu mostrar para vocês o jornal e vou dar uma lida na cabeça de um deles para você ter uma ideia de como os jornais estão tratando. Olha o Globo. Está aqui o Globo. Após 6 anos, PF prende irmãos Brazão por matar Marielle. Está aqui o Estadão. Prisão de políticos e delegado, no caso Marielle, expõe submundo do crime no Rio. A Folha de São Paulo. PF prende suspeitos do caso Marielle. O Valor, que é um jornal econômico. Olha a manchete do Valor. PF prende suspeitos de mandar matar Marielle.
Vou dar uma lidinha no Globo, que é do Rio de Janeiro, e supostamente conhece melhor esses porões do crime organizado. Claro que eu estou falando em termos de reportagem, pelo amor de Deus. Não confunda o Globo e nem atribua a mim qualquer confusão, qualquer alusão, né, à seriedade do jornal. Está aqui um dos presos, Folha Corrida, Domingos Brazão, um dos mentores do crime, foi transferido para a penitenciária em Brasília. Ele acumula acusações de corrupção e homicídio. Os 3 presos devem ficar em presídios diferentes. Eu vou levar a você uma parte desse textinho aqui, ó. Vereadora contrariou interesses fundiários. Essa é uma das questões. Parece que são várias questões convergentes. Não seria só relativa a assuntos fundiários. O fato é que Marielle contrariava a ação desses grupos do crime organizado. Olha, a Polícia Federal prendeu ontem o deputado federal Chiquinho Brazão, foi expulso do União ontem, já rapidamente, e o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, Domingos Brazão, como mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes em 14 de março de 2018. Segundo a PF, os irmãos Brazão tiveram a ajuda crucial do ex-chefe da Polícia Civil do Rio, na vergonha, o chefe da polícia, né, colocado na posição de complicar as investigações. Então, eles tiveram a ajuda crucial do ex-chefe da Polícia do Rio, Rivaldo Barbosa, também preso. Barbosa ajudou a planejar o crime e depois sabotou as investigações. Ele conversava com a família, ele consolava a família, ele prometeu resolver. A família confiava nesse indivíduo. Marielle foi morta por contrariar planos de regularização fundiária da Zona Oeste que atenderiam aos interesses de Brazão ligados à milícia. O sentimento que fica é de traição, afirmou Marinete Silva, mãe de Marielle, ao saber do envolvimento de Barbosa, que recebeu as famílias logo em seguida do crime e disse que elucidá-lo era uma questão de honra. Que canalha! Que canalha! Canalha! Eu não falo outras coisas porque deve ter criança assistindo, mas a vontade a senhora mãe dele não tem culpa. As investigações abriram várias outras frentes de apuração ao expor os subterrâneos da polícia a ligação entre a política fluminense e o crime organizado e a atuação de Lessa, que foi o matador, né, que botou a mão na arma, que fechou delação premiada como matador de aluguel. Aí tem editorial, prisões no caso Marielle trazem alento e preocupação. Olha mais fotos, né? Tá aí uma rápida visão do que aconteceu, mas a grande preocupação, repito, é que esse crime que foi perpetrado há 6 anos atrás mostra até que ponto foram as milícias, mostram em que ponto está o crime organizado, né? Já arraigado, já aprofundado na política, já com gente dentro da polícia, já com gente cooptada na polícia. Então, resta ao cidadão comum a esperança de que o governo faça alguma coisa. O governo vai vender isso com calma, como um trunfo, o governo Lula, que está apanhando na segurança pública,
Aliás, os fugitivos de Mossoró ainda não foram encontrados, e isso prejudica a imagem do presidente Lula. Claro que o governo dele vai procurar, de maneira esperta, faturar o episódio. É bom lembrar que o episódio não está encerrado. A partir da delação, que não é prova, né, o noticiário tem insistido nisso, delação não é prova. Ela permite que você chegue às provas. Então agora nós vamos chegar à prova dos 9. Aliás, que não funciona mais na matemática, ela está eliminada da matemática. Os mais velhos conhecem a prova dos 9 que servia para que a gente obtivesse uma resultante mostrando que a continha que a gente tenha feito em nossos caderninhos do curso fundamental, cujos primeiros anos chamavam-se primários, e a gente fazia a prova dos 9 para ver se estava certo, depois mostravam que a prova dos 9 não valia nada. Como algumas leis, por exemplo, que o Supremo considera, no caso do Lula, aprovaram tudo, aprovaram, chegou no Supremo, o Supremo aprovou, carimbou, condenou, Lula foi. Agora não, agora estava tudo errado, quem é o bandido da história, que vai ser caçado, que deve ser caçado, é o Sérgio Moro, o juiz da questão, a quem o Brasil deve muito. Tem erros? Tem, mas errou menos, né? Desvendou, mostrou os intestinos do crime nas altas esferas empresariais e nas altas esferas políticas. As provas foram anuladas. Por que as provas foram anuladas? Por quê? E agora o PT procura vender, isso é alvo do editorial do Estadão, o PT procura vender uma versão adocicada do que aconteceu. O PT foi perseguido e mais, o PT quer agora trazer de volta para a ribalta aqueles que foram as principais figuras desse roubo que é considerado um dos maiores do mundo, né? Da ação do PT contra os cofres públicos, contra os cofres da Petrobras, etc., etc. Lula está procurando trazer esse pessoal todo de volta. O Petrolão não conseguem se desvencilhar do Petrolão. O Estadão lembra que a TV Brasil TV Brasil é a TV do Lula, fez uma história, produziu um programa sobre a questão da corrupção e o PT sai ileso, uma versão adocicada, porque o PT quer mudar a história, quer mudar o que chamam de narrativa, né? Vai distorcendo a história, vai distorcendo, todo mundo é inocente. Segundo o PT não houve nada, não houve Petrolão, não houve nada disso, o partido, coitado, foi perseguido, as pessoas foram perseguidas, tudo era mentira. Essa é a visão que o PT procura implantar e reabilitar as figuras que participaram dessa trama contra a população brasileira. Aqui entre nós, isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. Nos jornais, no fim de semana, trouxeram coisas interessantes, ainda sem saber, né? Os jornais já tinham rodado quando apareceu a informação, quando se chegou à conclusão, quando foram reveladas as prisões, etc., etc. Então, vejam que a Folha publicou no domingo com um editorial de primeira página, que é
um reforço. O editorial é assim: legalizar drogas leves, aborto e eutanásia. Eu quero saber o que a Folha entende por drogas leves. Aqui está a maconha. Tem gente que acha que cocaína é droga leve. E tem gente que acha, nos meios científicos, que maconha é droga pesada. Mas a Folha assume essa sua posição e diz o quê? Para a Folha, brasileiros devem ter autonomia para gerir suas vidas e ao Estado cabe educar, mas educar mais e proibir menos. Isso é muito bonito, mas eu quero ver quando o sujeito cai, não trabalha, é um peso para a população, é um peso para a família, é uma desgraça e cai no serviço público, quem paga o tratamento dessa gente, para os quais se procura até prioridade. A mesma Folha faz uma análise, traz uma outra manchete. A primeira manchete seria o editorial. Está aqui embaixo, ó. Oposição a descriminalizar a maconha cresce no Brasil. O que eu achei interessante é a honestidade dessa primeira página, porque o editorial vai exatamente em oposição à matéria dessa pesquisa. Segundo o Datafolha, 67% são contra o porte, 42% defendem a lei atual sobre aborto. Então é um material fértil, né, que é, na verdade, contra o aborto e é, na verdade, contra as drogas. Imagine você o que é, quem experimentou já sabe, uma família que tem um jovem vitimado por drogas, inclusive pela maconha. O que é aguentar isso, né? Isso acaba com a vida do jovem, acaba com a vida da família, né? É um horror e a Folha tem o direito de defender a sua posição. Não é a única entidade, órgão de imprensa que defende, mas na minha modesta opinião, droga é droga, qualquer que seja, e não pode ser permitido. Depois eu gostaria de uma resposta. Se você permite a maconha, como é que esse pessoal que vai ter um pouquinho legalizado, como é que esse pessoal vai comprar? Vai ter que recorrer ao tráfico. E o tráfico trafica só maconha? Trafica tudo, né? Então, como é que vai fazer? Vai legalizar a venda também, como fez o Uruguai? Olha uma manchete de Folha aqui, ó. Cresce o número de brasileiros contra a descriminalização da maconha. Então, se você olhar aqui, ó, não deveria ser crime. Idade entre 16 e 24 anos. 55% acham que deveria ser crime, 42% não. Entre os jovens, por região, a região que mais condena a maconha é a região sul, 71%. Aí vem uma coisa que eu não gosto, por cor. Pardo, 64 são contra, 34 a favor, branco, 68 contra, 30 a favor, e preto, 72 contra e 26 a favor. Classificação política: bolsonaristas acham que não deveria deixar de ser crime, 76 contra 22.
petistas, 59 contra 39. Esses não deveria deixar de ser crime. Não deveria deixar. 59 petistas. Neutros, 67 acham que não deveria deixar de ser crime e 29 acham que deveria deixar crime. Será que esse pessoal que gosta tanto de ouvir a voz do povo, pelo menos diz isso? Olha, mudando de assunto, não vamos ficar só no caso Marielle. A gente pode voltar eventualmente. De repente aparece alguma coisa aqui, a gente volta. Macron sela aliança com Lula como ponte entre Sul Global e G7. Eu queria saber o que entendem por Sul Global. Tenho a impressão que é mais uma, digamos, uma sigla, uma frase. Chega aí o Macron amanhã, o presidente da França. A agenda intensa do presidente francês no Brasil mostra esforço mútuo dos Estados para fortalecer relações. Enquanto isso, a França boicota o acordo Mercosul-União Europeia, né, por questões agrícolas, por questões internas, a agricultura francesa, como a agricultura europeia, não quer essa ligação com o Brasil, porque eles vão ter prejuízos. Bom, eu vi até o noticiário em que o presidente francês diz que não vai tratar dessa questão, vai só tratar da questão de lideranças que vão se reunir em função da aliança, capítulo operacional de uma aliança política da reunião do Pará. Ele vem para isso. Então, terça-feira ele tem uma reunião com Lula, em um barco em Belém, encontro com lideranças na ilha do Cambu. Quarta-feira, inauguração do submarino Itaguaí, participação do Fórum da Fiesp, em inauguração do Instituto Pasteur da USP em São Paulo, além de jantar, seguido de caminhada noturna na Avenida Paulista. Vão assaltar o Macron, hein? Se deixaram a caminhada sozinha, vão assaltar o Macron. Reunião na quarta-feira, 28, assinatura no Palácio do Planalto, almoço no Palácio do Itamaraty e recepção no Congresso Nacional. Então a coisa toda se funda na reunião do Pará, a reunião ambiental do Pará. A Ucrânia diz que afundou 2 barcos russos. A Rússia vive o drama, né, dessa questão da explosão em Moscou. Terrorismo. O Putin aproveitou para dizer que foram os ucranianos estão envolvidos. Não são os ucranianos. Os Estados Unidos sabem muito bem, avisaram antes que o Estado Islâmico estava envolvido nessa história. Então, aí a Rússia também bombardeou Kiev violentamente. Algumas usinas russas elétricas de eletricidade foram atingidas por drones muito provavelmente pertencentes à Ucrânia. E Israel diz que vai bombardear de qualquer maneira Rafah, né, no sul do Líbano, queiram os Estados Unidos ou não queiram os Estados Unidos. Netanyahu está levando Israel à breca. Israel está perdendo seus apoios internacionais, está perdendo
o charme que tinha junto à mesma pessoa e alimentando o antissemitismo no mundo. Esse é Benjamin Netanyahu. Quem tomou cafezinho conosco? Nair Barbosa. Nair, será que você está melhor, Nair? A Nair andava doentinha. Será que é essa, Nair? Eu acho que é. Salete Carvalho, se não for, desculpe, Nair. Rafael Barbieri, Marcelo José, Andrelisa Nantes, Marcelo Varela, Ione Alves, Chiquinho França, Rodolfo Viana, Marlene Rosa, Juscelino Moraes, Carlos Gama, Rosileia Feijó, Valdir Biller, Maria Oliveira de Natal, Almeida Costa de Palmas, capital do Tocantins, Douglas Santana de Feira de Santana e Neudir Soares de Joinville. Pessoal, hoje é um dia muito especial em termos de imprensa, as pessoas estão investigando, a polícia também está se mexendo nessa história dos irmãos Brazão e do delegado Rivaldo Barbosa. Vamos ver que isso vai caminhar, temos que tomar cuidado nas acusações, agora que vão reunir as provas que eu chamo de materiais para ver até onde esse pessoal chegou e se chegou. Bom dia.